Boa tarde. Meu nome é Fernanda Mena, sou repórter especial da Folha. Queria agradecer ao convite para mediar essa mesa, agradecer à revista Zoom e ao IMS Paulista, em nome de quem eu também agradeço a presença de todos nesse debate intitulado Corpo Visceral, Política e Performance, que reúne duas artistas brasileiras de primeira grandeza que estabeleceram a imagem fotográfica e também o vídeo como disciplina experimental e recurso estético. A carioca Anabela Geiger, cuja longa trajetória artística se iniciou com o desenho, a gravura e a pintura, vinculados ao abstracionismo informal nos anos 50, partiu nos anos 70 para uma exploração pioneira no Brasil da fotografia, da fotomontagem, da fotogravura, do xerox e do vídeo, em obras precursoras, tanto em termos técnicos, como na abordagem de questões da visualidade contemporânea, que envolvem o registro e a representação, e ideias de autoria e apropriação de imagens. Num contexto político adverso, as suas obras tocaram também questões sensíveis da identidade, censura e conservadorismo, num debate que retornou com força nos dias atuais e que também vem sendo abordado pela sua companheira de debate, a Berna Reale, uma artista e perita criminal paraense. A Berna se tornou célebre pela construção de imagens fortes, viscerais, em obras nas quais investe o próprio corpo, muitas vezes nu, como um dos elementos de composição e de questionamento de uma realidade brasileira violenta, especialmente com as mulheres. Suas fotografias e vídeos fazem um registro de performances, muitas vezes radicais, numa busca por um modo de percepção do espectador menos intelectual e mais primal e sensorial, de impacto imediato. Como dinâmica, cada uma vai ter mais ou menos 20 minutos para fazer uma apresentação. Em seguida, nós vamos dar início a um debate, que pode ter algumas perguntas da plateia também. Então, com vocês, Anabela Geiger primeiro. Então, boa tarde. Me senti muito honrada de ser convidada aqui pelo Tiago, pelo pessoal, para poder falar exatamente de tudo que eu comecei, que eu continuo fazendo, da relação com a fotografia, né? E eu vou apertando os slides, que eu não tenho que olhar para lá, né? Eu tenho que olhar para aqui. Espera aí. Então, deixa eu apertar para... Ai, não pode apertar muito. Vamos ver, peraí. Esse é o primeiro? É assim. Então, aquilo que você ia perguntar sobre a fotografia era agora ou é depois que você vai perguntar? Está vendo? Bom, essas fotos são de uns trabalhos feitos no Jardim do Man, em 1970, onde, quer dizer, aí não é nem a questão da fotografia, mas do registro de experiências que eu fazia com alunos que vinham ao MAN e que eu vinha dando aula no MAN do Rio desde 69. Mas o que em 69, quer dizer, eu como fui muito ligada também ao ateliê de gravura até 65, que era onde eu podia trabalhar, porque eu usava ácido nítrico para gravura, então o MAN era um lugar assim muito que me interessava ensinar ali, mas não era coisas que eu poderia ensinar, desenho, gravura como técnica, quer dizer, não era, mas poderia dar uma introdução ao desenho, a tudo isso, mas o que comecei a ver é que só me interessava com aquela gente que andava por ali, essa geração. A gente tem que imaginar isso dentro do contexto
do Brasil, da ditadura, e que qualquer manifestação ou encontro de pessoas fora dos seus ambientes era perigoso. Não é que eu quisesse, perigoso mesmo no sentido de que poderia ser um encontro para as paranoias, para as suspeitas de jovens reunidos, tal. Mas não é por isso, mas a minha necessidade de trabalhar com materiais que já existiam. Então, esses primeiros cursos que eu dei, eu levava para o Jardim do MAN, que é um jardim todo organizado, mas cheio dessas pedras, e perguntavam o que a gente traz de material. Eu digo, você traz giz, traz carvão, traz o que você encontrar no meio do caminho, se você encontrar lixo, arame, o que for, traz fio de lã. Foi isso. E aí propus. Eu estava muito ligada a pensar a arte para mim mesma, mas de um modo simbólico, numa busca do espiritual da arte e num momento assim crítico, né? Então, eu propus, um dos trabalhos foi o labirinto. E então você veja que coisas incríveis que fizeram. Primeiro, desmancharam com o jardim todo, levaram as pedras para o outro canto, entendendo? E do museu eu não tinha nenhuma censura, podia fazer isso. E foram encontrando o que significa o labirinto dentro das próprias pedras do chão. E eu fui avançando com esses cursos, que eu não trouxe tantas imagens, ali para a beira do mar. Vocês conhecem o MAN no Rio, fica no aterro, e ali tem um mar, assim, e fui avançando sempre com coisas que aconteciam fora do espaço arquitetônico. Oi. Isso já é 72, continuam essas experiências, mas em 72 eu já quero estar longe do prédio do MAN. Já assim, começam as ideias de que é um curso do MAN, anunciado no MAN, viessem se inscrever, mas eu tinha de sair dali para fora do Rio, para lugares desertos. Eu estava toda imbuída dessas ideias, tanto é que isso aí já é trabalho meu. Se inscreve nesse curso de 72, primeiro semestre, se inscrevem umas 10 pessoas. Entre elas, um senhor, né, que vinha de terno, então era diferente das outras pessoas. Mas, quando eu falei nisso, que eu queria ir para uns lugares distantes, ele disse, eu tenho uma Kombi. Não, parece assim, the right moment, não existem essas coisas, no momento certo. Se ele era um espião do DOI-CODE, ele não descobriu nada, não acontecia nada que ele pudesse esperar. Essa pessoa me acompanhou durante 3 meses, a mim e aos alunos, indo. Ele disse, eu vou levar para um lugar que eu conheço. Olha, o lugar é longe a beça, é para além da Barra da Tijuca. É na Lagoa de Marapendi, né? E, chegando lá, o cenário era como se tivessem morado os índios ali naquela hora. É interessante o Bodansky mostrando. Porque não tinha nada. É um descampado, não é uma areia em torno da lagoa, é uma terra-areia. E, no primeiro dia que chegamos lá, que nem eu conhecia essa lagoa, perguntaram a mesma coisa, o que a gente traz para trabalhar? Eu digo, traz picareta, pá, ancinho, traz aqueles lixos, eram outros alunos,
traz corda, fio. Mas a ideia do efêmero nos materiais, posso detectar que no trabalho eu já estava, eu mesma, querendo, quer dizer, me desfazer do sentido do suporte, vamos dizer, tradicional ou qualquer coisa. São coisas... É porque eu tenho 20 minutos para falar, então não vou entrar por aí. O que há é que trouxeram esses materiais. Então, o que eu vou fazer aqui, no meio dessa terra toda? Tinha 10 alunos aí. Eu peguei aquele garfo, que não sei como é que chama, de ficar catando coisas, e saí fazendo uma espiral gigantesca no meio da terra. Então, eu dava exemplo de, assim, tipo, como quem está com crianças, assim, ó, está a terra aqui, o suporte é a terra. É claro que eu estava também imbuída, eu tenho uma filha bióloga, ela é meio precoce para biologia, ela já estava falando em ecologia, no planeta Terra, quer dizer, realmente estava levando isso a sério, inclusive até ela... Enfim. E isso, claro que isso... Por que eu quero ir para a questão da terra? Não é bem por aí. A crítica é uma crítica tão forte ao sistema de arte que não acontecia só no Brasil, acontecia artistas de Nova York, artistas ingleses, alemães, principalmente. E um paraíso, de repente, com terra, com mar, com montanha. Então, uma outra coisa que eu também... Eu me deito, de repente, faço uma cova, assim, e me deito ali, deixo a marca, levanto, depois vou para a mesma marca e pego folhas de amendoeira verde, amarelas, então já estava entrando nos simbólicos, assim, que... Bom, daquele dia em diante, eram 10 alunos, começam, entre eles... É claro que eu não ficava em silêncio, eu falava de algumas ideias do simbólico, a terra, a montanha, o umbigo do mundo, eu falava de umas coisas assim. E as pessoas começaram a se cercar, umas botando as outras numa montanha de terra com o rosto de fora, fazendo aquelas coisas que são arquetípicas e sem eu ficar lá bancando Jung ou qualquer coisa assim, mas eu estava muito imbuída disso. Depois de 3 meses, eu tinha um registro, e quem é que registrava? Uma pessoa que é de Campinas, o Thomas Levinson, ele é um cientista. Na época, ele já estava estudando biologia e ele tinha um laboratório que ele fez para ele de slides. Então, ele me acompanhou nessa experiência. É claro que, no segundo mês, dos 10 alunos, eu só tinha 4. Ninguém mais queria fazer esse tipo de coisa, e eu continuei. Mas acompanhavam outras pessoas que queriam ver o que estava acontecendo. Quer dizer, não acontecia nada e se fazia esses trabalhos. O circunambulácio, que é o nome que eu dei a um trabalho completo, ele é o primeiro trabalho que eu mostro no próprio MAN, em 72, e que vai levantar ideias que são todas em cima do que eu vinha falando, a busca do centro, falava coisas assim, que realmente inspiraram os alunos. Não era uma estratégia, mas era o que, na época, eu pensei, eu digo, que bom que eu estou envolvida com esse pensamento, porque eu, como professora do MAN, estavam vindo muitos alunos para o MAN nessa época, para os cursos da gente.
e eu posso falar de uma coisa, eu não tenho de mencionar nada de uma situação política e trabalhar o simbólico, imagina, essa gente toda aí. Na exposição, antes da exposição, esses alunos, esses 4 ficaram comigo, eu disse, olha, agora vocês façam uma busca sobre artistas que fizeram essa espiral. E aí foram, claro, então já era na minha casa. Eu deixei uma informação, tinha desenhos do Klee, é uma infinidade. Eu digo, agora vão procurar também na literatura. Nós expusemos isso tudo em junho, em literatura. Dei, no caso, para lerem, assim, desde o Cabral de Melo Neto até John Steinbeck, numa tradução, em trechos que exatamente essas pessoas falam também nessa busca do centro, esse significado. Bem, eu vou adiante, senão já fui avisada. Só uma dúvida, Anabela. Esses foram os primeiros registros fotográficos do seu trabalho? Primeira vez que você usou fotografia para registrar aquilo que ocorria nas aulas? Pensando... primeiro registro. O outro, como eu disse, é de exercícios, de práticas. Não eram... Mas esse é o primeiro. O uso do slide, né, para projeção. Eu acabei fazendo, para essa exposição do Circunlácio, um audiovisual, que era era um híbrido entre projeção e som, né? Porque começo a introduzir também nessa pesquisa o que no som tem esses significados do centro. Então, entra desde Mussorgsky até uma coisa que... Não é que vocês não conhecem, que eu também não conhecia. Cantagumago é um grupo que era dos anos 70 e que essa minha filha, que era bióloga, era também toda ligada à música. É a Nina, não é a Nônia, não. Não sei que tem uma amiga aqui dela. Mas é o mesmo período em que isso é de 70, em que eu quero, não é nem querer, mas em que eu digo, não, eu quero fazer um trabalho de novo, fotográfico, mas por quê? Porque são as fotos da Lua. Claro, na época, sai na capa do 70 ou mesmo 69, na capa da revista Life, uma superfície lunar, que eles botaram uma cor quase lilás, cinza. Então, eu disse, meu Deus, eu quero trazer essa imagem, não sei por que eu... para dentro da gravura em metal. A pior coisa para se fazer é pegar a fotografia. Não existia na época, mas não é que eu inventei. Eu peguei um livro, comecei a estudar como é que se podia passar foto. Mas onde é que estavam essas fotos? Aí, isso aqui é o mais importante. Eu fui até o consulado americano, assim, sem nenhuma carta, nem nada. Fui no departamento de fotografia e disse, vocês têm como fornecer fotos dessas fotos das crateras e tal? Claro, me deram, assim, mais de 30 fotos. E o que as fotos fornecem? Elas começam a fornecer conceitos para mim, porque exatamente nas imagens das crateras, algumas estão riscadas, abolidas, porque não foram enviadas bem, né, pelo satélite. E outras estão perfeitas. Esse primeiro impacto de ver as fotos as certas e as erradas, isso não importa como, mas já estava na minha cabeça a ideia de polaridades, para poder falar do momento, tudo meio metafórico. E eu digo, é isso, eu vou pegar crateras da Lua que foram abolidas, são as erradas e as certas. Eu falando disso, estou falando do momento brasileiro. E estou falando disso num território que é lunar. Eu não estou falando da Terra, então ninguém pode
me pegar com isso. Coisas assim, meio paranoico, mas é assim que funciona, às vezes, a cabeça da gente. Então aí eu começo a um procedimento que passei a chamar de série lunar. Por exemplo, esse do certo e errado, vocês estão vendo? É uma foto como eles me deram, eu consegui trazê-la. Aí vocês perguntariam, mas por que você não fez uma colagem ou coisa assim? Um desenho? Um desenho não teria assim. Porque exatamente o que me ocorreu é o contrário da colagem. Eu disse, eu não vou pregar essas fotos, é como se fosse um registro definitivo, como se eu fosse o jornal, como se eu fosse... Então, a gravura em metal, ela entra no papel. Então, era uma folha, aquilo é um documento, porque eu estava com a pretensão de dizer que a coisa está certa, está errada, que existe o centro e a periferia. Eu boto a periferia em destaque, tipo nós no Brasil, na periferia total. E, daí em diante, faço entre 70... Porque em 70 eu pego, estrago muita coisa, muita chapa, quem já trabalhou com gravura em metal sabe que aquilo é danadinho. E quase estraguei a prensa, porque eu queria botar também, descobri que botando uns botões de metal no lugar dos buracos, acrescentava mais. Mas aí a prensa deu um salto. Essas coisas. Né? É meio engraçado, mas é muito acidentado, né, trabalhar, ainda mais com ácido nítrico na medida, para poder gravar exatamente a foto com aquelas interferências. No centro e periferia, vocês veem aquilo enviado com aquelas marcas. Isso começa a ser a minha questão poética, né? Eu não vou usar a palavra linguagem. Eu tenho o meu querido amigo Fernando Boquerali, que há algum tempo ele vem... Eu já disse para ele escrever sobre isso, que ele diz que não é linguagem, que a arte não é linguagem. Então, o que é? É a poética. Muito bem. No caso, continuo com essa ideia de que a fotografia tem que entrar como registro e não como colagem. E faço esse trabalho dentro de todas essas ideias do simbólico, mas usando termos como esse, situação limite, que eu não criei esse termo, é um termo que se usa na antropologia cultural. E nesse já são fotografias anônimas, que eu pego de revistas, de jornais, mas em que todas elas, porque não vai dar, também está longe de vocês, mas cada cena que está impressa dentro... Também é o seguinte, se eu vou fazer isso em papel fotográfico, então, qual era o tamanho da fotografia? O máximo era, sei lá, 50. E falei para o fotógrafo, se eu comprar papel fotográfico, então tudo bem. Então, eu comprei o papel e pude fazer as obras no tamanho que eu queria, com essas imagens, que são todas... Tem palavras escritas e falam sobre situações limite. Todas elas, claro, têm esse modo metafórico. Algumas das palavras impressas também no laboratório, eu imprimo palavras escritas lá e depois raspo elas. O problema é que eu depois perdi o texto original, mas censurando próprias coisas que não podem ser ditas. Então, mas a gente vê que, dentro dessa situação limite em que eu também me colocava, você vai criando os meios de poder dizer as coisas e como solucionar também questões que são da fotografia, mas elas são ilustrações de situações limite.
Tem cenas ali que tem gente atravessando uma montanha, mas é impossível. São fotos mesmo de revistas e tal. Deixa eu ir adiante, senão não acabo nunca. Bom. Também começo a usar a fotografia com essa mesma filha, Nina, bióloga, que ela começa a estudar fotografia, começa a fazer cenas dentro da minha casa, no meio das plantas, inteiramente ilusória. Aquilo não é uma mata, não é floresta, só que as pessoas vêm, acham que eu estou... As pessoas não é só de fora, não, mas eu já estou desmistificando, mas eu estou lá. Então, com a minha filha, eu podia ficar mais à vontade. Então, eu peço para fotografar, eu meio sem roupa, com uma flecha, dando uma de... Tem que acertar o alvo. E essas coisas... Em 74, eu vou fazer uns vídeos num porta-pac de 40 quilos, uma coisa muito difícil. Quer dizer, para que arranjou o porta-pac? Eu fazia, não é bem assim, eu fazia uns filminhos em Super 8, né, domésticos, isso desde 69, eu tinha essa maquininha. Filmava. O que o Super 8 me incomodava é que não tinha som. Eu não tinha nenhum laboratório para ir acoplar o som. Então, os Super 8 que eu fiz, depois eu tinha a máquina de projetar e tinha aquela de colar. Eu fiz os Super 8 todos assim, manufaturados, e apresentei aqui em 73, no Farcas, que tinha essa... as mesmas pessoas fazem o Vídeo Brasil, a esposa do Farcas. O Farcas tinha fotótica e apresentou a primeira apresentação, acho que foi no Sesc, acho que foi a Araci Amaral que organizou, de artistas que lidavam com fotografia. Então, é antes do vídeo. Então, eu mandei aquelas cenas, eu mandei o audiovisual do Circo Ambulácio e participei com esses trabalhos. Há uns 3 anos atrás, eu acho que a Araci refez no Sesc, e eu refiz, porque eu tinha todos os slides, mas tinha tudo se desmanchado, refiz, tinha anotado tal, o que era o audiovisual. Mas o primeiro vídeo que eu faço quando eu vou para o vídeo, assim, com quem fazia o filme era o Azulay, que tinha essas máquinas, tinha trazido de Los Angeles, foi uma sorte também, um outro right moment, meu amigo. E eu disse, eu queria fazer umas imagens em que eu tento acertar no alvo. Eu ainda estava com essa ideia da figura da mulher índia, do alvo. Mas o alvo é o centro, a busca do centro. Eu continuava obsessiva com a coisa da busca do centro. Até a pia, quando eu abria assim, a água para lavar os dentes, eu ficava hipnotizada. Não estou exagerando, mas também não estava tão... Mas é assim, a gente fica... Então, fomos para dentro de onde? Quer dizer, da Floresta da Tijuca. Bom, Floresta da Tijuca, no Rio, é claro que eu nunca fui lá para o meio. Você sai dali do Parque Lage. Parque Lage não era referência de aula, eu não dava aula lá, isso é 74. Sai por ali, né, e entra em umas clareiras que já são a floresta. Cheio de mosquitos, uma coisa horrível. E eu vou fazer coisas que, olhando, vocês vendo juntos, assim, mas é igual o Circo Ambulácio. Você vou buscar na terra, marco um centro que eu não atinjo. Tem que ver o vídeo, mas ele é todo assim. O som do vídeo. Não há som nesse vídeo, mas há
assim, o barulho de eu estar tentando forçar a terra, de buscar encontrar o centro, várias coisas assim. E esse trabalho eu escrevo no chão sem terminal. Uma palavra que não existe, quer dizer, ela entra, ela é o centro. Os significados, eles são psicológicos também, porque estava terminando dentro de mim essa obsessividade, essa busca do centro. Eu posso dizer isso agora. Então, e tem a terra no meio, sem terminal, está ali. Bom, nos mesmos dias eu fiz um outro vídeo que as ideias estavam aí, muito dentro da possibilidade que eu pensava. O vídeo não é para isso, não é para aquilo, para que ele é? A busca da linguagem do vídeo, ela, nesses primeiros tempos, com a dificuldade da própria máquina, o que a máquina oferecia é uma imagem em preto e branco, meio blurred. Os pixels não estavam aperfeiçoados, mas oferecia o som. Foi por isso que hoje o Bodantes falou, não tinha som, né? O vídeo, ao contrário, você não pode falar nada ao lado, que mesmo que você não queira, está gravado. E aí, é uma outra coisa que está na cabeça de todo mundo. A escada, mas quando eu era criança, eu só desenhava escadas subindo, figura, eu ficava tentando ver como é que botava a perna da pessoa subindo a escada, que era difícil, né? Eu não sabia. Sempre as escadas. Não é isso. A Ana Teresa Fabres, que eu acho que vocês conhecem, escreveu um texto junto com a Rosária, que escreve sobre cinema, em que chama de... faz uma análise das passagens, porque eu subo 3 escadarias. Essa escadaria que aparece a imagem, também, além da ideia de subir num esforço enorme, 3 escadarias de locais diversos, e isso tem a ver com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma parte ali que ela é só escadarias para aqueles morros, não é a favela, escadarias que vão dar em casas e tal. Então, eu, quando fiz esse vídeo, eu vou passando de uma escada para outra, e o som é interessante, que eu digo, tem som, só que também é o som dos meus passos nas escadas de um prédio. E aí vou para declaração e retratos, nos mesmos dias, nem está aí, onde já é uma atitude, eu digo, não, o áudio é para se falar. E eu, então, fico, já é dentro de casa, no silêncio absoluto, eu fico ali fazendo como se fosse um retrato, de propósito, não estou me mexendo, estou encostada ali, e começo a declarar, em inglês, que as coisas não vão ficar como estão, e que nós, quer dizer, nós, aí eu digo nós, quem somos nós? Alguns de nós vão mudar essa situação, não sei mais o quê. Passando um recado. Esses vídeos, o Zanini viu, Walter Zanini daqui, em 74, pediu para eu trazer os vídeos aqui para São Paulo, para o MAC. Sentou todo mundo em caixotinhos ali. Ele arranjou um monitorzinho e tem fotos disso até no livro da Cristina Freire. Eu até vou avisar ela. Cristina, você não viu que eles estão sentados olhando um vídeo meu? Mas está lá a foto. E é a primeira apresentação de vídeo, dos meus vídeos. O Zanini disse, eu vou mandar isso para uma exposição que se chama Videoarte. Ele também não sabia direito o que era, no Museu de Filadélfia. E agora as pessoas sabem, né? Foi a primeira exposição de videoarte. Está lá o Nam June Paik, está o Wolf Hostel, está o Vitor Conte, não sei lá.
E aí o vídeo mostra exatamente, dentro dessas minhas incógnitas também, que videoarte é meio assim, eu faço vídeo, aí eu pinto. Tudo bem, mas o que é vídeo? Vídeo é tanta coisa. E o vídeo que eu encontrei para fazer não tem nada a ver com o do Namjoon Paik, que pensava outra coisa do vídeo, etc. E tal. Depois, conversando, já em 75, eu encontro o Vitor Aconte, que é com quem eu me identificava nos vídeos, que eu não tinha visto nunca. Eu vi isso em 75, lá no ateliê dele. Ateliê, modo de dizer, era um bunker embaixo da ponte de Brooklyn. Eu vivia nessas condições, depois melhorou muito. Tal. Então, eu vou adiante. Aí, já em 75, uma fotógrafa, Paula Gerson, que era muito amiga minha já há muitos anos, porque eu morei em Nova York antes, depois morei de novo, e eu disse, Paula, eu queria fazer um trabalho fotográfico em que eu atravesso lá uma estação, e depois eu também queria estar dentro do trem. Fizemos isso, fizemos no domingo, que tinha menos gente, etc. E tal. Estou correndo um pouco, eu tenho 1 minuto. Peraí. Não tem, mas tudo bem. Não. Essa cena, então, eu já fazia vídeo, mas não é que agora tudo é em vídeo. Não, isso aí as pessoas olham e dizem assim, isso é uma cena de um vídeo. Não, não é. São exatamente as cenazinhas que eu emendei. E, com isso, elas têm... Bom, a estranheza de que está muito vazio a estação, mas tem também coisas como... Eu venho andando, tem uma pessoa encostada ali num poste vermelho, né, da estação, então, há uma cena. Isso são 2 metros dessa tira. No final, a Paula, do lado de lá, eu peço para pegar uma cena quando o Subway passar. Então, tem uma cena que é... Então, há uma coisa... E, claro, desde o vídeo eu começo a chamar tudo de passagens, num sentimento até do significado da passagem. E isso até desenvolvo, continuo a usar esse título, etc. e tal, nesses trabalhos fotográficos. Isso é porque devia estar antes. Essas são as tais cenas que eu tento flechar e tal. E já pego um cartão que não é o cartão de um trabalho que eu vou fazer depois em 76, 77, que seria o Brasil Nativo, Brasil Alienígena. E aqui, desse lado, eu chamo de Indianer, né? A pessoa da Índia, mas de uma maneira indiana, como chamam na África do Sul, né? Dos africanos, né? Nos anos 70, realmente, é que o uso fotográfico, a condição fotográfica, não eu como fotógrafa, e não me interessava. Mesmo para fazer o vídeo, filmar o vídeo, bom, com um porta-paco de 40 quilos, ninguém se interessava. Mas eu vou fazendo trabalhos onde é a mesma coisa, no fundo, do que eu falo no vídeo Declaração e Retrato. Alguns de nós está pensando a situação, está pensando a arte. Mas a parte, talvez, mais irônica, que começa a aparecer no meu trabalho, eu faço essa série, onde eu começo a pegar também fotografias de revistas de decoração, lá de Nova York, revistas, e começo a pegar a minha imagem, que está no metrô, e começo a adaptar, porque a Xerox, na época, podia diminuir o tamanho da imagem, mas não tinha como aumentar. Então, eu vou tentando encontrar imagens minhas onde eu posso me adaptar aos ambientes ricos das fotomontagens. Então,
Então, essas 3 cenas, enfim. É da mesma época também que eu chamo diário de um artista brasileiro, tipo assim, wishful thinking, mas não necessariamente ligado a artistas que me interessassem. Era muito mais por encontrar fotos, no caso do Champ, sim, especificamente, mas esse diário ele é composto de umas 5 fotos. Então, tenho eu com Andy Warhol, que era quem menos me interessava, mas que a foto que eu consigo fazer, ela é uma colagem tão estranha. Enfim. E com Oldenburg, é claro, eu gostava do... Mas é mais pelas cenas que eu encontro do Oldenburg, assim, com uma roupa de quem está numa indústria e tem aquele hambúrguer dele, e tem uma figura de uma mulher nessa tal foto que ela está toda aparelhada para mexer em metade. Então, vou encontrar o meu rosto para acoplar. No caso do Duchamp, entra nisso, mas ele é separado. De qualquer maneira, sou eu, né, ali. Também, a foto do Duchamp não tinha como aumentar. Então, tinha isso. Então, começo a procurar nas minhas fotos de casa onde é que eu encontro a noiva. No simbólico da noiva do Duchamp, que é um símbolo alquímico, e que eu estava toda imbuída de todas essas coisas, de alguma maneira. Então, pulou para aí, porque ali era a cena do Duchamp. Em 75, começo a fazer os livrinhos, agora por favor, já. É sério. Eu já vou. E começo a fazer uns livrinhos juntos, começa a ficar muito sério para mim a ideia de que eu tenho que entrar pela... Eu já estava no mapa, não vou falar sobre isso, tal, que não tem a ver com a questão de fotografia, mas eu começo a pegar exercícios de geografia, de história, do Admissão, de livrinhos assim de anos anteriores, e começo a entrar com frases que começam a dizer, começa a minar aquela geografia do Brasil, começa a minar aquela história do Brasil, mas são os livrinhos, sempre meio assim, ninguém... Não, as pessoas leram. Eu apresentei isso no MAN, em 75, numa exposição que eu chamei de Situações Limite. Em um dos caderninhos, eu chamo de História do Brasil, pego o quadro da primeira missa do Brasil, do Meirelles, né? E encontrei uma gravura do mesmo quadro, e nela eu vou enxertando situações dramáticas dentro das imagens dos índios, e aparecem essas cenas dessa história do Brasil. Há uns anos atrás, eu destaquei isso do caderninho, né, do caderno de artista, e pus essas 2 imagens em destaque. E as pessoas disseram, Ana, você acabou de fazer isso, né? Pois é, fiz em 75. E isso tomou um vulto, porque os significados, além dos significados das questões, que eu se alguém me perguntar, tudo bem, sobre a questão do índio, do território do índio. Então, esse é de 75. O meu trabalho, o Brasil Nativo, o Brasil Alienígena, ele é de 76, e depois eu consigo imprimir numa gráfica em 77, onde, claro, quando eu vejo numa banca de jornal uma foto do índio, escrito atrás Brasil Nativo, e eu digo, bem, tá bem, e onde é que está o Brasil alienígena? Eu, branca azeda, mulatos, índios não, negros, e começo a pensar nisso, e em alguns meses eu acumulo fotos algumas tiradas pelo fotógrafo Luiz Carlos Velho, né?
em que eu vou me comparando, mas tentando imitar de uma maneira meio torta o que eu não sei fazer e dizendo, atrás de cada cartão, com o meu despreparo como homem primitivo. A minha identidade ali era a identidade do cidadão, isso é 76, e que não tinha direito a voto, que não tínhamos direito a nada, e havia realmente uma situação tão rarefeita e culturalmente tão desértica e tal. Então, é dentro dessas comparações que eu lido com isso. Eu acho que acaba aí. Ó, atrás está escrito isso, com o meu despreparo. Blá, blá, blá. Pão Nosso, eu faço 78. Também dentro da ideia de que cartão postal era a maneira de remeter assuntos. Então, eu mandei muitos desses cartões para pessoas amigas logo depois que eu fiz os cartões. Depois eu comecei a segurar, porque eu digo, vai acabar não tendo para mim. Então, eu mandava, Feliz Ano Novo, eu comendo esse pão, não sei mais o quê. Quer dizer, não era muito... Uma imagem meio triste mesmo. Camuflagem de 80. Esse animal vivia na minha casa, dentro de um mato, que é esse, que é do meu quintal. E esse animal era um animal que foi criado na minha casa, porque eu estou vendo, a Nina vai gostar, tudo é assunto da Nina. A Nina, como bióloga, encontrou esse animal numa estrada em Belo Horizonte, ela já era bióloga, pegou o pequenininho, a mãe tinha morrido, e ela foi inventar como é que esse animal podia se alimentar. É o tal do... Em espanhol, é o urso formigueiro, né? O tamanduá. Como é que ela podia alimentá-lo, e ela foi criando histórias da mamadeira. Ela foi parar com esse animal no Lincoln Zoo Park, lá em Chicago. Ficou 6 meses, levou ele para ele se adaptar aos outros, né? Ele demorou a se adaptar, ele nunca tinha visto outro animal. Mas, na época, essa roupa também de camuflagem, isso sou eu, né? Esse é um tamanduá que tem esse pelo, ele parece um panda, e tem esse t-shirt, né? É exatamente essa roupa que ele usa, né? Bom. É muita coisa. Então é isso. E que isso ainda é 97. Dentro de um vídeo que estava sendo feito para o Ateliê FINEP, é uma outra coisa, também com uso de fotografia, mas precisava imprimir umas manchas de camuflagem que eu já fazia há muito tempo, dentro de um cetim. Mas eu comprei, assim, 50 metros, porque o Ateliê FINEP tinha dinheiro, e eu comecei a exagerar. Compra 50 metros de cetim, e começaram, uma das pessoas, a imprimir. O cara que fazia o vídeo, eu disse, você filma tudo o que acontecer aqui, que depois eu vou fazer um resumo. Cada dia que eu olhava o filme. Então, de repente, num momento que bota-se jornal para poder amparar tudo, e aí, na hora que o jornal levantou, as coisas mais estranhas, a mancha que tinha de ser impressa no cetim, o cetim escorregou, borrou o jornal que servia para pegar a sujeira. Só que o jornal, não dá para entender, porque eram jornais muito velhos. Eu comprava isso num depósito para poder... Tinha o Rose Selaville, do Champ, né, vestido de Rose Selaville, falando da Bienal de Veneza. Era uma cena que não dá para acreditar. Você via aquele azul da coisa, e, de repente, o do Champ manchado com a camuflagem. E daí eu comecei a pegar jornais, vou pegar os assuntos dos jornais, e aí começa uma série que até agora eu faço. Quando eu viajo e tem jornal de um país que eu não entendo bem, quer dizer,
dos que dá para entender, mas até da China já fiz jornal. E são outros trabalhos em que eu uso a fotografia, né? Eu posso dizer que a ideia de usar a fotografia, né, no caso, e não fotografia minha, né, mas a condição fotográfica, eu estudei nos anos 50 com uma professora alemã. É claro que eu passei por toda aquela coisa do dadaísmo, fizemos exercícios dadaístas, Max Ernst fazendo colagens, mas o significado que acontece já para outros trabalhos, é claro, se vocês quiserem perguntar, a única coisa é o seguinte, esse trabalho sobre nadar, eu brinco com o título, porque isso é uma fotografia que o fotógrafo Nadar fez nos subterrâneos lá de Paris, quando estava sendo construído o metrô. Essa foto, que eu vi uma vez e fiquei obsessiva, eu tenho que ter essa foto. Eu acoplo umas situações, enfim, da Estrada de Ferro, e no outro, aquela foto anônima da ponte de Brooklyn. Isso eu fiz em 2000, foi logo depois da destruição das torres. E isso além de coisas pessoais. O meu filho e a minha neta moravam, e eu querendo falar com eles, quem sabe, mas por outras razões, pelo terrível. Eu pego a foto e aí já começo a fazer uns trabalhos como esse, de 2001, onde eu, de repente, vejo as redes como uma rede de uma aranha e que escorre uma... Aí já é porque eu também começo a trabalhar com encáustica para outros trabalhos, que não têm a ver com fotografia, porque a questão é essa, são meios técnicos. Os meios técnicos, não há dúvida que eles são os meios, né? Eles não são os fins. Anabela, acabou. Isso. A gente podia depois discutir um pouco mais sobre o teu trabalho na hora do debate. Com certeza. E eu acho que não está funcionando esse aqui. Eu só pego as coisas. Eu brinco, mas eu... Alô? Posso usar o microfone? Pode. Obrigada. Berna. Você tem uma apresentação também, né, Berna? Alguém sabe como é que está a apresentação dela? Também não está? Você usa esse aqui. Depois a gente vai trocando. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu queria agradecer o convite do Instituto Moreira Salles, do Tiago, para participar do festival, de toda a equipe dele, da Lívia, da Joana, de todas as meninas. É uma honra para mim estar aqui, é uma honra estar do lado da Anabela, é uma honra ter a Fernanda como mediadora. Eu vou procurar ser breve, sucinta. Eu tinha selecionado algumas imagens, mas eu sei que a gente está com um tempo curtíssimo. Então, eu acho que, para adiantar, eu vou passando bem rápido as imagens e, enfim, no final de cada trabalho, eu comento um pouquinho, porque a minha intenção aqui, quando o Tiago me convidou para fazer parte dessa mesa, era para falar um pouco do corpo, né? Já que eu sou uma artista que também trabalha com a questão da performance, eu pensei em falar do que, muitas vezes, o artista não quer falar, que é dos seus erros, que é dos bastidores, porque eu acredito que é uma forma de você contribuir quando você vai para uma discussão que tem estudantes na plateia, que tem pessoas que estão começando a trabalhar com a arte. Então, quando ele me convidou, eu pensei, eu vou mostrar para eles como é o meu processo pelos bastidores.
tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu também não sou igual a Anabela, eu não tenho muito a coisa com tecnologia, mas vamos lá. Essas fotos são fotografias de um trabalho que eu fiz. Muito pouca gente conhece meu trabalho sem ser de performance. E eu comecei, na realidade, fazendo cerâmica, e logo depois eu fui para fazer fotografia. E eu me interessava pelas estruturas das construções. Isso são fotos, não minhas, são fotos de restauro de um prédio em Belém do Pará, que funcionava o museu, a sede de governo, e hoje é um museu de arte. E essas fotos são da estrutura desse prédio que foi restaurado, a última restauração, que já fazia muito tempo, quando eu fiz esse trabalho. E aí eu fui pesquisar essas fotos e resolvi que eu queria adesivar nas paredes do museu a própria estrutura do museu, porque o museu era todo branco, as pessoas passavam por lá e ninguém percebia que ele era um museu. E aí eu comecei a brincar com que você só percebe aquilo que está em destruição, você só questiona a presença na cidade daquilo que está se deteriorando. E aí eu, como tudo, né, eu faço muito dentro da questão de você receber licença e tal. Eu fiz um processo, consegui a permissão, porque é um prédio histórico, para adesivar nas paredes, porque eu soube que o museu ia ser restaurado e eu poderia fazer. Demorou 2 anos para eu conseguir a autorização e eu comecei a fazer o trabalho. Esse é o Museu do Estado do Pará. Esse é como ele estava, tá? E esse aqui é como ele ficou com a minha adesivagem. E o engraçado é que as pessoas passavam e diziam: olha como o museu está quase caindo, ninguém cuida. E aí começou um buchicho na cidade de que o museu estava super deteriorado e tal. E ele estava com problemas internos, mas só que, externamente, ele parecia perfeito. E ninguém questionava. E aí até que o secretário de Cultura achou que era uma crítica que eu estava fazendo, e aí ele mandou restaurar o museu e colocou essa placa na frente. E aí o trabalho, a fotografia, acabou ganhando um complemento, e todo mundo depois me perguntava: Bela, foi você que colocou a placa? Não, eu digo que foi o governo que colocou, vai restaurar. Então, esse é um trabalho de fotografia que mexeu com a cidade, e foi um trabalho imenso, que eu nem... A história para fazer esse trabalho é outra, que não dá para contar agora, que a gente tem pouco tempo, mas é um trabalho que eu gostei de fazer, porque realmente aconteceu uma ação a partir dele na cidade, e isso foi muito legal. Agora eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos, como eu comecei a fazer performance. Eu comecei a fazer performance quando eu entrei na polícia, na perícia, né, que está dentro da área de segurança pública, e quando eu fui para a academia de polícia, que eu passei no concurso, eu fui... Passei 2 anos fazendo o concurso, e 6 meses desses 2 anos eu era dentro da academia. Então, uma vez eu estava na academia, vou contar essa história rápido porque ela é importante, e eu vi, junto com a gente, junto com os peritos, fazia o curso também para ser policial, então era todo mundo junto. E eu vi um policial, um estudante da academia, que ia ser policial pagando demérito, que é tipo um castigo. E eles estavam numa roda grande, vários policiais, e me chamou a atenção, porque uns riam muito, e eu me aproximei. Era umas 6 horas da tarde, já estava anoitecendo. E tinha um deles pagando demérito, que era fazer agachamento, cansativamente. E já estava nas últimas, e alguns começavam a rir. Aí eu disse: meu Deus, isso é muito forte. É muito forte quando você vê um corpo presente, é um impacto que aquilo... que aconteceu em mim. Eu falei: eu quero fazer isso com arte. E o nome disso é performance, então eu quero fazer performance. Aí eu pensei: eu quero fazer uma performance que fale sobre a violência, que eu comecei a lidar com a violência muito de perto. Eu falei: eu quero fazer uma performance, eu quero trabalhar com os urubus, eu quero estudar esse animal, que ele só se alimenta de carniça e tal. E aí eu pensei: eu vou atrás dos urubus que morrem, eu vou tentar empalhar os urubus. Só que eu não sabia que era proibido, né? E aí, como tudo, faço dentro da legalidade, porque eu acredito que é muito mais fácil quando você faz as coisas dentro da lei, porque ninguém
te proíbe de fazer, e eu não tenho dinheiro, né? E naquela época eu pensava, pô, se eu chegar fazendo uma performance na rua e vierem me prender, eu vou ter que gastar todo o dinheiro de novo até eu provar que é arte. Então, eu sempre avisava as autoridades. E aí eu peguei os urubus, mandei empalhar e fui avisar todas as autoridades, inclusive o IBAMA. Quando eu cheguei para avisar o IBAMA, o cara me deu voz de prisão, falou assim, você está presa. Você vai ter que se acompanhar de um policial, você vai ter que trazer... Você que vai ter que trazer... eu já vou mostrar os urubus. Só contar rapidinho a história. Você vai ter que trazer os urubus dentro de 24 horas, senão você vai ficar detida. Falei, meus urubus todos empalhados, eles estavam lindos. E eu falei, gente, eu vou ter que usar esses urubus de alguma maneira. E aí eu peguei e pensei em fazer umas fotos com os urubus. E fiz uma série de fotografias, mas não era o que eu queria fazer. Eu queria ir para a rua com aqueles urubus, porque eu achava que os urubus não vinham se eu tivesse deitada, que o meu projeto era esse aqui, que vocês conhecem, e eu achava que eles não vinham. E aí eu fui pesquisar, com uma pesquisadora do Museu Guild, ela falou, não, Berna, eles vão ser atraídos pela carne, pelas vísceras, que eu coloquei em cima de mim, mas eles não vão te picar. E aí a performance saiu muito melhor do que se os urubus fossem empalhados. Mas eu só mostrei para vocês como as coisas acontecem, que a ideia do artista, de fazer uma determinada imagem, nem sempre ele consegue fazer como ele quer, mas, às vezes, o resultado é um resultado inesperado. Esse trabalho que eu fiz foi a minha segunda performance, mas foi a primeira performance que eu entrei na cidade, que ela não foi uma performance parada, ela tinha movimento, né? E essas pessoas que estão me carregando foram as que me treinaram, porque, quando eu pensei nessa ideia, a minha mãe falou, você não vai conseguir, porque você vai perder a circulação, porque, quando você fica amarrada, você vai ficando gelada e você vai desmaiar. E aí eu disse, não, vou conseguir, e fui nos bombeiros. E fiz um projeto, mostrei para a direção dos bombeiros, e os bombeiros me treinaram durante 2 meses, me ensinaram como eu devia ficar, que eu deveria ter uma coisa mais uma almofada para me amarrar, para não cortar minha circulação. E eles se envolveram tanto no projeto que é os bombeiros que estão me carregando, porque eles quiseram participar da performance. Aqui eu quero falar um pouco do corpo, tá? Que é o objeto dessa mesa, que é o seguinte. Com todas essas polêmicas que estão acontecendo, com todas essas discussões, eu fiz esse trabalho com um projeto, eu me amparei no artigo 5º da Constituição Brasileira, que diz que todo cidadão é livre e ele pode se expressar, desde que não seja anônimo, né? Então, eu falei, eu vou pegar o artigo 5º da Constituição. Eu fiz um ofício e mandei para o secretário, que eu estava utilizando o artigo 5º da Constituição, que eu era uma artista, que eu tinha condições de fazer, que eu queria fazer, e que eu era livre, e que meu nome era tal, tal, meu endereço era tal e tal, e fui fazer o trabalho. O que eu quero falar sobre essa questão é que é muito diferente você falar de corpo e você falar de sexo. Porque, quando você olha esse trabalho, você não tem uma sexualidade nele. Tem um corpo ali que muitas pessoas pensavam que eu estava morta. Ligaram para a polícia, entendeu? Porque disseram, estão levando uma mulher morta, uma pessoa morta, vocês têm que fazer alguma coisa. E a polícia depois parou, quando eu já tinha terminado, para abrir o caminhão, querendo ver, não sei se eu tenho a foto aqui, não tenho, querendo ver se realmente tinha uma pessoa morta. Então, em nenhum momento eu fui agredida, em nenhum momento me jogaram nada, porque, quando você vai para a rua nua, você tem que estar preparado para tudo, né? Para te chamarem de obesa, de gorda, de feia, de jogarem as coisas. E não, isso não aconteceu. Foi imediato a preocupação das pessoas com relação ao sofrimento, à tortura. Passou imediatamente que tinha uma pessoa que estava ou morta ou que era doente. Por quê? Porque os homens que me carregavam, eles estavam de branco, justamente para você pensar que eram ou açougueiros
ou enfermeiros, mas ninguém levou a questão para o lado sexual. Então, o que eu acho que está acontecendo, só para dar um parêntese, no Brasil hoje, infelizmente, é a desinformação. E é também uma forma muito superficial das autoridades resolverem as coisas, no meu ponto de vista, porque é tipo o que está acontecendo na parte prisional. Estão querendo proibir as empresas de telecomunicações de terem sinal perto dos presídios, por causa que eles não querem que as pessoas detidas tenham sinal para se comunicar com a área externa para cometerem os crimes. E aí eles querem proibir de que tenha sinal de telefone celular. Quando, na realidade, você tem que se preocupar com a causa. A causa é ter celular dentro do presídio. Porque, senão, você acaba... Vocês não estão entendendo a lógica. Você acaba tentando resolver um problema por onde não é. Então, não é você colocando, a meu ponto de vista, uma exposição com uma faixa etária para 18 anos porque tem um corpo nu. Essa não é a solução. A solução é você educar as pessoas, é você se posicionar mostrando o que é o corpo, que não tem nada a ver com ser pedófilo. Imagina se eu fosse fazer isso aqui na Paulista, eu ia ser acusada de pedófila, quando não tem nada a ver. O meu ponto de vista é esse, é que você tem que se informar, você tem que educar as crianças para aceitar, mesmo porque nós estamos num país, né? Um país que o povo indígena é que estava aqui antes da gente chegar, entendeu? Que tem toda uma liberdade corporal. Então, muita gente me pergunta se eu faria essa performance hoje. Eu faria. Com medo? Sim, com medo. Como eu fiz várias já com medo. Quando eu entrei no Círio de Nazaré, que era uma procissão católica, e eu entrei vestida de roupa da guarda papal, com a bandeira gay, eu senti muito medo. Mas eu acho que tem determinados momentos na vida que você tem que se posicionar. Porque é no medo que quem é ditador se aproxima, se apropria das coisas. Eu acho que a gente tem que ter resistência. Então, eu acredito que... Obrigada. Eu acredito muito que, quando você tem a sua certeza e a sua verdade do que você está fazendo, o que é sério, você tem que se posicionar, você não pode se omitir. Eu vou mostrar para vocês os bastidores das minhas fotografias. Eu faço performance para fotografias, a gente está discutindo aqui fotografia, e fotografia é um meio, né? É um meio de você mostrar o seu trabalho, mas ela é um processo difícil, não é uma coisa fácil. Então, quando eu crio a fotografia, eu penso em todos os detalhes. E, às vezes, a primeira coisa que eu penso não dá certo. Então, às vezes, eu gasto muito tempo e dinheiro fazendo. Eu pensei em fazer uma fotografia, que era uma camisa de força, que eu falava muito da questão da mulher, de como é que ela está aprisionada, a questão da violência no Brasil e tal. E ficou muito feia quando eu fiz de saia. E aí, eu quero ir de calça comprida, eu acho que vai ficar melhor. Aí eu falei, mas esse cabelo eu acho que ainda não está dando a estética que eu quero. E aí eu fui pensando, e está aí a fotografia que eu criei, essas duas imagens, onde a água se aproxima e eu falo da questão da impossibilidade. Essa fotografia que eu vou passar, que eu só tenho 10 minutinhos aí, são como eu monto as fotos, né? Figurino que eu penso, tudo, os objetos. Eu faço na minha casa a primeira foto para ver se presta, né? Porque eu não tenho condição de errar muito. E como eu ia fazer isso numa mina, era muito tempo para ir, para levar fotógrafo, era tudo caro. Eu falei, vou ver se pelo menos está funcionando. E aí eu fui na mina, aí eu testo a altura das flores, aí eu faço várias posições e essa é a foto que prestou.
Então, tem todo um longo processo de eu construir essa imagem, sabe? Não é assim do nada, vai ficar logo legal, não. Tem muito erro antes, tem muito ajuste antes. Essa aí também, que é sobre Guantánamo, que é uma coisa que me incomoda demais. A gente fala muito de violência, a gente fala muito de ditadura, a gente fala muito de um corpo sequestrado, né? Do que você... Mas todos nós que estamos nessa sala, todos nós sabemos da existência de Guantánamo e ninguém se revolta. Eu vejo muitas pessoas achando o Obama o máximo. Realmente, ele foi um presidente americano que fez muitas coisas legais, mas, para mim, eu tenho maior frustração porque ele prometeu, no primeiro, quando ele assumiu o governo, que ele ia fechar Guantánamo. Ele passou 8 anos e Guantánamo não está fechado. E eu fiz esse trabalho falando sobre isso. Está aqui a minha casa, meus testes, e eu falo sobre isso. Eu falo sobre... O nome desse trabalho é Enquanto Todos Olham a Lua, porque a gente se preocupa tanto com outras coisas e a gente esquece de olhar para o que está muito próximo da gente aqui na Terra. Os americanos são assim, eles querem conquistar Marte, eles querem conquistar não sei o quê, e eles continuam torturando as pessoas. Essa é uma série de fotos que eu fiz, né? Era de manhã muito cedo, então a lua ainda estava presente, eu fiz uma série de fotografias. Esse aqui é uma outra foto, que eu também falo sobre a questão da violência, e eu fui buscar a simbologia da roupa dos judeus nos campos de concentrações alemães e comparar com o trabalho na China. E eu criei essa fotografia, né, que chama Número Repetido, que fala de uma violência que, para mim, também é muito séria, ao que os trabalhadores chineses passam. Isso aqui é um trabalho que não deu certo, e eu fiz questão de mostrar esse trabalho porque é a relação da fotografia, que, para mim, essa é uma fotografia mais de moda, né? É uma fotografia que poderia estar num editorial de revista de moda. E eu não quero isso no meu trabalho. Eu quero uma fotografia que faça as pessoas refletirem. E, quando eu olhei para essa foto, eu falei, essa foto não está feia, mas ela não me diz nada. Eu tenho que usar esses projetos de uma maneira que eles me digam alguma coisa. Aí eu falei, eu já sei, eu quero fazer uma missa, eu quero colocar uma faixa, eu quero esses projetos como uma faixa. Aí eu fui fazendo uns testes, aí fiz esse vestido branco, aí eu achei muito feio, não combina. Aí isso era lá na casa da minha sogra, que eu pedi emprestado para ela, porque era uma casa de taco, eu achava que podia funcionar. Aí, dessa vez, o vestido estava legal, mas não prestou o cenário. Falei, ainda não cheguei na foto. Aí, essa é a foto. Então, é isso. São várias etapas até eu ficar feliz e conseguir fazer com que a fotografia me satisfaça. Pelo menos eu, né? Senão, mesmo que os outros... Essa aí é um trabalho também que eu fiz a minha pesquisa sobre as meninas, sobre a violência. Eu queria falar muito do abuso, eu queria falar muito das violências sexual, do limite que a mulher tem até de escolher sua própria roupa, porque ela é, muitas vezes, assediada, violentada, só pelo fato de como ela está se vestindo. E aí eu fiz uma pesquisa e criei o projeto Rosa Púrpura, que fala dessa questão. Eu fui procurar as bonecas infláveis e tal, e criei esse objeto na boca dessas meninas, e procurei um colégio, fui lá, expliquei meu projeto e tudo, e criei Rosa Púrpura, que é uma performance com as meninas. Essa também é uma fotografia que eu queria muito falar sobre a questão de como a morte no Brasil, de como a violência ela é tão grande, ela é tão acelerada, que ela já virou uma coisa do cotidiano e é tipo como se fosse um carnaval, né? E aí eu quis comparar e eu fiquei pensando, eu quero fazer uma personagem uma fotografia que mostre a morte, a violência. E aí eu fiz esse vestido, eu falei, não, isso tem alguma coisa errada, não é isso que eu quero. E aí eu fui pensando, falei, não, está muito melancólico, eu queria um pouco de ironia, porque eu já tinha gostado da Mulher das Faixas de Bala, que eu achei bem irônica. E aí eu pensei, eu quero uma porta-bandeira.
E é muito engraçado quando você mostra o seu trabalho para as pessoas, que quando eu mostrei essa fotografia, que eu fui imprimir, eu falei, essa fotografia tem alguma coisa que não está funcionando. E eu falei, na hora que eu fui imprimir, o rapaz que estava lá na loja falou assim, eu sei o que é. Eu falei, tu sabes o que é? Eu falei, sei, é a mão. A porta-bandeira não pega o mastro assim. Eu falei, jura? Ele falou, a porta-bandeira pega o mastro ao contrário. E aí eu peguei e fui refazer. E aí, essa é a minha porta-bandeira, é a morte. Então, pequenos gestos, numa imagem fotográfica, ela muda completamente o conceito, o sentido. E aí eu achei interessante mostrar para vocês. Esse aqui é o Palomo, que é o meu cavalo vermelho, que muita gente, quando vê só a fotografia e não vê o vídeo, pergunta se é Photoshop, se é pintado. Não, esse é o Palomo. Eu fiz vários testes de cores nele, junto com o veterinário. É um cavalo da polícia, que eu consegui emprestado. E a gente fez vários testes, e até que a gente encontrou a tinta da L'Oréal. Eu gastei 38 tubos de tinta nele, dei um banho de creme nele, ele ficou lindo. E esse é o Palomo maravilhoso que funcionou na fotografia. É isso. Não, para mim é um pouco diferente, porque eu me coloquei no meu trabalho com a necessidade de estar nele como elemento. O corpo, para mim, ele não é um campo de desafio. Para mim, o corpo, no meu trabalho, ele é mais um elemento estético. E eu sinto a necessidade de estar nele pela expressão que eu quero dar a ele. Muitas pessoas me perguntaram se eu não escreveria uma performance para alguém, talvez se eu precisasse de uma personagem mais jovem, alguém mais jovem fazer. Não, eu talvez não fizesse, porque, para mim, é essencial o meu corpo estar no trabalho. Eu sinto essa necessidade, mas ele não é um campo de estudo. Ele é, para mim, um elemento estético. Por isso que, às vezes, eu preciso estar ou mais magra ou mais gorda, porque eu quero que converse com a cena que eu penso. E, às vezes, se eu tiver, por exemplo, Palomo, quando eu fui fazer Palomo, eu queria estar magra, né? Se eu tivesse muito gorda, eu acho que eu não seria elegante em cima do cavalo. Então, é essa relação que eu tenho com o corpo. Ele é, para mim, um elemento estético. Só uma questão de informação, porque pode passar, os meus urubus eles ficaram presos, né, desde 2009, mas eu não desisti. Eu entrei na justiça, provando que aquilo era arte, que os urubus, apesar de eles serem considerados animais que não são de convívio, eu provei que eles são urbanos. E, ano passado, depois, desde 2009, né, são 7 anos, né, 8 anos, início desse ano, agora, de 2007, eu consegui, o juiz me deu ganho de causa. E cadê os urubus? Não, aí os urubus, eu vou ter que saber onde é que eles estão, porque até agora ninguém sabe me dizer onde eles estão. Mas não é mais considerado crime eu ter pegado os urubus, porque eu consegui e o juiz me deu ganho de causa. A Anabela falou hoje de um processo que ela chamou de um processo paranoico de produção no tempo da repressão do Estado, em que ela utilizou a Lua para dizer o que é certo e o que é errado, contornando um discurso mais direto para falar de política. Hoje a gente vive um momento em que não existe tanto a repressão do Estado, mas a gente vive um momento de repressão social, né, de certa maneira, que a gente tem visto nas artes recentemente. Seja ela direta, seja ela digital. Como é que você, Berna, que está produzindo essas obras contundentes hoje, pensa esses limites, ou você não pensa neles, ou você pensa em desafiá-los? Como é que isso influencia ou não o seu trabalho? A questão de hoje, o que está acontecendo, de proibições e tal? Proibições, de polêmicas, especialmente envolvendo o mundo das artes, de como...
não me preocupo com elas a ponto de não permitir que eu não crie a partir delas. O que eu quero dizer é o seguinte: eu jamais vou deixar de criar pensando se aquilo vai ser proibido ou não. Eu crio, eu tenho ideia, e vou atrás de justificar aquela ideia para que ela aconteça. Justificar que eu digo, se eu precisar passar 2 anos para fazer, como você levou, como eu levei, como eu sempre levo, nenhum trabalho meu que eu fiz até hoje de performance levou menos do que 6 meses para ficar pronto, desde a criação até a execução. É curioso você ter falado que você busca sempre os meios legais. Mas o e que a gente vê hoje é uma repressão que não é dos poderes constituídos. Com certeza, hoje, se eu fosse fazer, com certeza que eu digo assim, né? Com certeza pelas coisas que estão acontecendo, eu deveria estar respondendo o processo, porque se eu tivesse feito essa performance, que eu saio pendurada, né? Mas eu não me eximo de responder o processo. Eu só não posso me permitir a não fazer o trabalho. Eu acredito que é isso que a gente precisa fazer para resistir. Você não pode se permitir a se limitar porque, equivocadamente, erroneamente, alguém está taxando o trabalho dos artistas como algo criminoso. Eu acredito que você tem que se colocar, entendeu? Eu acho que você tem que se respaldar e você tem que lutar para provar que aquilo não é criminoso. O trabalho de um artista que lida mais diretamente com uma simbologia política como você ganha um novo relevo nesse contexto que a gente vive? Ninguém nem se... Olha, o mais engraçado é que, quando aconteceu a grande polêmica do Nu, eu fiquei me perguntando... Eu fiz esse trabalho em 2011, né? Isso já faz 6 anos. Eu nunca sequer fui questionada em nenhum momento sobre aquele trabalho. Então, como é que parece que agora todo mundo que pensava de uma maneira equivocada achou espaço para se posicionar? Essas pessoas sempre existiram. O que eu acredito é que o governo atual, o que está acontecendo no nosso país, está dando possibilidade dessas pessoas se colocarem e terem algum tipo de conforto em fazerem isso, né? Porque essas pessoas já deviam estar aí. Não falavam, eu acho que com medo. O que acontece é que a gente está vendo, infelizmente, que tem muita gente que pensa dessa maneira. Isso é muito triste. Mas aí é que eu volto a dizer, eu acredito que a gente não pode se permitir a deixar de fazer. Eu acho que a resistência nossa como artista é continuar criando, independentemente se aquilo vai ser ou não censurado. Eu acho que a gente tem que criar e lutar para que aquilo seja visto. Mas você contou aqui, antes da gente subir, uma coisa interessante, que você se retirou do Facebook porque você começou a ser questionada ali, ser, de alguma maneira, atacada. Muito boa pergunta. É o seguinte, quando o Facebook foi criado, e eu descobri o Facebook, foi em 2012, eu não tinha... Foi minha filha que me mostrou esse Facebook, eu achei aquilo uma maravilha. Achei que eu tinha ganhado um avião, que eu podia ir para qualquer lugar, falar com qualquer pessoa. Gente, eu me consumia horas no Facebook, porque, imagina, eu moro em Belém do Pará. Então, as pessoas só vão em Belém do Pará, quem lida com arte, para ser crítico de salão, jurado de salão, ou para comer. E as pessoas não vão lá para ver exposição. Então, o Facebook, para mim, foi uma ferramenta. A internet, para mim, foi uma ferramenta de mostrar meu trabalho, de conversar com as pessoas. E, sei lá, mandar uma mensagem, a pessoa responder, aquilo para mim era uma maravilha. E aí eu fui, tá? O que aconteceu é que, nos últimos fatos políticos do Brasil, que eu achava que a gente podia se colocar, eu descobri que não é verdade. Que você só pode falar o que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas não querem ouvir, você não pode falar. Você é altamente censurado. E o mais triste é que você é censurado também
muito no meio que você vive, que é o da arte, que quando você pensa que é um meio extremamente liberal, um meio extremamente aberto, bom, saudável. E eu descobri, eu fui nichada na internet, me falaram um monte de coisa e tal, e eu descobri que não me fazia bem a violência, não é a crítica. A crítica, ela é construtiva. Se eu não gostasse de crítica, se não achasse que era construtiva, eu não mostrava aqui as coisas erradas que eu faço até dar certo. Não é esse o problema. O problema é a violência. Eu sou uma pessoa que eu lido com a violência diariamente no meu trabalho. Quando a rede social, para mim, começou a ser violenta, deixou de ser uma plataforma de diálogo, eu falei, eu não vou me permitir a conviver com a violência gratuita. E aí eu saí. Eu saí porque eu acho que nenhum de nós pode permitir atos violentos. Se você luta contra a violência, você não pode fazer parte de nada que seja violento. Então, eu vi amigos meus serem agredidos, eu vi mulheres serem agredidas, eu vi, sabe, eu vi coisas assim que eu não aceito. Então, eu resolvi sair. Aí, nesse caso, quando você percebe que você não pode ir contra todo um sistema que está formado, você se retira se você não quiser fazer parte dele. É diferente do trabalho. O trabalho é meu. O meu trabalho, que eu acho que merece ir para a rua, eu, pendurada, nua, para falar da violência, de como você é abatido, depende só de mim. Então, eu vou lutar por ele porque eu acredito nele. As redes sociais não dependem de você. Na realidade, você não chega nem a ser um número na rede social. A minha filha, quando me falou assim, mãe, você sabia que, para a internet, você só é considerado algo que dê opinião quando você tem mais de 30 mil curtidas num post? Aí eu resolvi me conscientizar da minha insignificância. E aí eu estou adorando ser insignificante. É isso, por isso que eu saí. Estou amando. Obrigada. Queria agradecer a Anabela, Berna, ao IMS e a revista